Olá, eu sou a engenheira técnica comercial Natália Raimundo, trabalho aqui na Bidinvave e hoje vamos começar mais um geotraining sobre pavimentação e recapeamento. Por que realizar manutenções nas vias? Assim como o nosso corpo humano, também precisamos de manutenção. Por exemplo, a pele, o maior órgão do nosso corpo. No adulto, ocupa aproximadamente 2 metros quadrados e pesa cerca de 5 quilos. Nosso corpo foi projetado para aproveitar o sol e a água, mas quando a pele é submetida ao excesso, podem gerar danos permanentes nesse órgão, como redução da elasticidade, envelhecimento precoce, entre outros. E como evitamos esses danos? Com tratamentos preventivos. Por exemplo, cremes de hidratação, cremes anti-envelhecimento, cremes reparadores e o mais importante, o protetor solar. E isso também se aplica ao pavimento asfáltico. A manutenção de vias e rodovias é essencial por várias razões. Impacta diretamente na segurança, economia e qualidade da vida das pessoas. Quais os tipos de danos o pavimento pode sofrer? As famosas trincas. Existem diversos formatos de trincas que podem aparecer, como as trincas longitudinais, as trincas transversais, que são as mais isoladas, e ambas aparecem ao longo da via. Elas podem indicar um problema ou um defeito funcional na superfície ou na estrutura do pavimento, onde é preciso uma recuperação estrutural. Ou as trincas em bloco, causadas pela contração do concreto asfáltico devido à variação de temperatura durante o dia, o que resulta em um ciclo tensão-deformação na mistura. Ou as trincas conhecidas como couro de jacaré, que têm padrões irregulares, geralmente localizadas em áreas sujeitas à repetição de carregamentos. Ou seja, os danos são causados por fadiga, que é o principal tipo. O tráfego provoca a flexão das camadas asfálticas, induzindo os esforços de tração, que sobre uma ação repetida causa uma deformação horizontal, gerando as trincas ascendentes. Já a retração, que é o aumento da temperatura, faz com que essa mistura asfáltica perca rigidez e quando as temperaturas baixam, geram trações na superfície do rolamento, fora dos limites admissíveis, gerando as trincas por retração de maneira descendentes. O envelhecimento é a combinação dos efeitos de temperatura e umidade. É o fator que origina o envelhecimento da mistura asfáltica. A ação do ar e a água oxidam o asfalto, aumenta a rigidez, perdendo a sua capacidade de absorver as tensões. A flexão, se a camada nova asfáltica de repavimento é aplicada sobre uma camada fissurada sem um tratamento prévio, os movimentos horizontais, verticais ou ambos das trincas existentes propagam trincas novas nessa nova camada asfáltica. Com a presença das trincas, haverá uma maior infiltração de água, que vão atingir as camadas granulares e até o subleito, vai reduzir a resistência estrutural desse pavimento, ele vai perder a sua capacidade de resistir a deformações e, consequentemente, ele terá uma deterioração prematura desse pavimento. Hoje, o mercado tem algumas soluções e essas soluções são consideradas como um sistema anti-reflexão de trincas, como a camada de dissipação, conhecidas também como camadas de absorção de deslocamento. É feita uma camada granular com poucos finos e agregados que podem ser misturados com um pequeno teor de ligante asfáltico e são executados sobre o revestimento antigo deteriorado. Sobre ela é executada uma camada de recapeamento asfáltica nova. Esse volume de vazios elevados efetivamente interrompe a propagação das trincas. Ou uma camada intermediária, que ela atua como uma interface suavizadora, dissipando as tensões desenvolvidas pelo movimento das trincas. São soluções que incluem asfalto modificado com polímero como um agente responsável pelo alívio das tensões. Geralmente, são executadas diretamente sobre a superfície do pavimento original. Ou
Revestimento asfálticos com ligantes modificados. É confeccionado uma mistura asfáltica com ligantes modificados por polímero ou borrachas moídas de pneu, que apresentam baixa rigidez, visando melhorar a absorção de tensões e, consequentemente, retardando a ascensão das trincas de reflexão, ou a substituição dos métodos tradicionais de construção por alternativas mais sustentáveis e rentáveis por meio da tecnologia de geossintéticos. Como geotexto não tecido, um produto composto por fibras de poliéster interligadas por processos mecânicos, formando mantas com propriedades hidráulicas e mecânicas. Ele funciona como uma barreira impermeável, detém a infiltração da água no pavimento, aumenta a vida útil e diminui os custos de manutenção. Além disso, retarda a reflexão de trincas, pois funciona como uma membrana amortecedora de esforços ao diminuir a transferência desses esforços à camada asfáltica. Ele não deve ser considerado como um reforço na estrutura. A sua instalação é feita diretamente sobre uma camada asfáltica envelhecida, considerado um elemento de interface entre as camadas. Ao saturar um não tecido com um ligante asfáltico, gera-se uma barreira viscoelastoplástico, atuando como uma barreira impermeável e uma membrana amortecedora de esforços. O ensaio de fadiga-flexão é realizado em vigas asfálticas com e sem o geotexto no tecido. É feito para medir o aumento do número de ciclos para a reflexão de trincas. Com o gráfico ao lado, é possível notar que, ao incorporar o não tecido na camada asfáltica, aumenta quase 2 vezes mais a resistência dessa camada. Ou as geogrelhas fibras de vidro, que são geogrelhas flexíveis que são utilizadas entre camadas de revestimento asfálticos com a finalidade de controlar as trincas por reflexão, fadiga e deformações plásticas. Ao incorporar a geogrelha fibra de vidro, melhora a distribuição dos esforços. É necessário uma camada de nivelamento para que a geogrelha possa ser totalmente estendida e a nova camada asfáltica ser instalada. O mesmo ensaio de fadiga de flexão também é realizado para medir o número de ciclos para reflexão de trincas. O uso de geogrelhas fibras de vidro pode aumentar em até 12 vezes o número de ciclos de carga para desenvolver a trinca, o que se traduz em maior vida útil dos pavimentos. Como todo processo de construção, a instalação é fundamental. Vou apresentar um pouco para vocês o processo construtivo da instalação do geotexto no tecido. É possível observar as trincas na camada asfáltica. O que é preciso fazer? É preciso fazer uma limpeza dessa superfície, realizar a selagem das trincas e fissuras com material asfáltico, ou seja, a emulsão asfáltica, aplicar a primeira camada de emulsão asfáltica. A quantidade de emulsão ela é determinada na fase de projeto, mas aproximadamente 50% da quantidade total. Posicionar e desenrolar o geotexto sobre a primeira camada. Esse geotexto precisa estar muito bem esticado sobre a superfície. Você pode usar uma vassoura para auxiliar a aderir a manta à emulsão. Recomendamos a emulsão em 2 etapas para garantir a ancoragem do geotexto e ele cumprir seu papel no pavimento. Ou seja, nesse processo será aplicado a outra metade da emulsão asfáltica. Logo em seguida, a camada de pavimento ela pode ser instalada. Após a instalação do CBUQ, poderá ser feita a compactação dessa camada asfáltica e a via estará concluída. Algumas recomendações são importantes. Em transpasses em rolos adjacentes, deverá ser considerado 10 centímetros. O transpasse em rolos subsequentes deverá ser considerado 15 centímetros. Recomendamos a prova de aderência. A prova é para certificar que a quantidade de emulsão asfáltica está adequada e aplicada de forma correta. Como isso pode ser feito? É retirar 1 metro quadrado de geotexto, saturar com a emulsão asfáltica e tentar desprender manualmente. O ideal é ele não ter facilidade para desprender. Em superfícies com muitas trincas, precisa de mais emulsão para compensar as falhas. Vou apresentar um pouquinho sobre o processo construtivo das geogrelhas fibras de vidro.
recomendamos que se faça uma nivelação da camada fresada ou microfresa. A geogrelha fibra de vidro é flexível, entretanto, não é maleável e ela pode quebrar e perder a aderência. A camada de nivelamento é feita com CBUQ de aproximadamente 2 centímetros. Após isso, realizar a limpeza da superfície, vedar as trincas com material asfáltico e reparar os buracos. Uma camada de suporte ou nivelação. Aplicar a emulsão asfáltica, o ideal é aplicar por etapas para garantir a melhor aderência da geogrelha na superfície. Por exemplo, a primeira camada pode ser minimamente 0,5 litros por metro quadrado de asfalto residual. Esperar a emulsão que ela se rompa. E após isso, você pode fazer a instalação manual ou mecânica das geogrelhas. Importante realizar a ancoragem no início e borda dos rolos, para não correr o risco de deslizar enquanto desenrola o rolo por completo. Após, realizar uma ancoragem mecânica, ou seja, uma compactação leve com um rolo compactador. Após isso, aplicar a segunda camada de emulsão asfáltica. Ou seja, se o projeto ele tinha 0,7 litros, já aplicamos a primeira camada 0,5 litros por metro quadrado, agora aplicamos o residual. Após a aplicação da segunda camada de emulsão asfáltica, você pode vir instalar a sua camada asfáltica. A recomendação é que a espessura mínima da camada seja de 4,5 centímetros para garantir todo o cobrimento da fibra e ela não ser exposta tão cedo. Após isso, realizar a compactação e a sua via já estará pronta. Algumas recomendações são importantes. É imprescindível o uso de luvas de proteção, já que é uma geogrelha que contém fibras de vidro, e isso pode causar graves acidentes. Considerar um transpasse longitudinal, ou seja, em rolos adjacentes de 15 centímetros, e transpasse transversal em rolos subsequentes de 25 centímetros. Realizar a instalação normal sobre o eixo da via e realizar uma sobreposição para garantir a cobertura em toda a via. Ou seja, instalação em curvas deverá ser feita uma modulação para garantir que todo o raio também tenha a instalação da geogrelha. A prova de aderência é uma sugestão para avaliar se a quantidade de emulsão está de acordo. Entretanto, sabemos que a quantidade depende de vários fatores e condições das vias. O teste é muito simples. Basta você realizar a limpeza do local, aplicar a emulsão asfáltica, esperar romper, aplicar 1 metro quadrado da geogrelha, aplicar a segunda camada, esperar romper, e aí está pronto para tentar arrancar com o auxílio de um dinamômetro. Se a força F for maior do que 5 kg, está ótimo, a quantidade e o processo foi feito de forma correta. Agora eu vou apresentar alguns cases com aplicação dos geotêxteis. A restauração da rodovia Imigrantes aqui em São Paulo, com aplicação do geotêxtil não tecido RT08 no ano de 2004 a 2005. A revitalização do sistema viário do município de Palhoça, em Santa Catarina, com o uso de geogrelha fibra de vidro R50 no ano de 2021. E revitalização da orla de Cariacica, no Espírito Santo, com a geogrelha fibra de vidro R50 no ano de 2023. A ferramenta de projeto permite que você possa calcular e modelar as metodologias modernas a diferentes aplicações com geossintéticos. Baixe nossa ferramenta para a construção de todos os seus projetos de infraestrutura. Nosso laboratório é acreditado GAILAP, que tem um significado muito importante para o nosso laboratório. Ela fornece uma confirmação por um órgão internacional externo da assertividade e da confiabilidade dos resultados obtidos nos testes, que são realizados por meio da implementação de processos e procedimentos padronizados para sua execução. E as nossas redes sociais, não deixe de nos acompanhar em nosso canal no YouTube, no nosso LinkedIn e no nosso Instagram. E acesse o nosso site. Muito obrigada e até mais.